Mas que histórias você gosta, assim, que tem ensinamento de liderança pra você, assim? Que histórias, assim, na sua cabeça? Hebreus 11, a Bíblia relata a galeria dos heróis da fé. Ah, Praticamente todos eles foram líderes. Então, se você quer ter diferentes prismas de liderança, na galeria dos heróis da fé, você vai ter várias personalidades diferentes. qual que vem na sua cabeça rápido? Cara, a gente tem Abraão, por exemplo, que é o pai da fé, que vai para um lugar desconhecido e se torna tão próspero a ponto dos pastores dele começarem a brigar entre si porque não tinha espaço para os rebanhos. Se torna poderoso, ele é extraordinário. Agora, uma história que me chama a atenção é a história de José, porque José é vendido por ser um sonhador. Cara, José, ele tipifica o que muito empreendedor está enfrentando. Qual que é o meu problema? Ser sonho é grande demais. Quantas pessoas foram expurgadas de uma corporação porque os sonhos eram grandes demais? Ou foi cancelado pela própria família, às vezes? Total. E qual que é o problema dele? Ele só é um sonhador. Cara, quando você tem como parte da sua gênese ser um sonhador, não é algo que você opta em fazer, é quem você é. Você nasce sonhando, você vai morrer sonhando. Eu sou um sonhador, cara. Eu amo sonhar. Você é sonhador, né? Eu sou um sonhador, Eu cara. também. Então, é difícil quando alguém tenta falar pra mim que o sonho é grande demais, porque pra quem se move em escala de sonhos, não existe um sonho grande ou pequeno. Sonho é sonho, ponto. Eu lembro de uma frase, eu talvez não vou lembrar dela perfeitamente, mas assim, quanto custa desistir de um sonho? Custa um sonho. Custa muito, né? Custa muito, cara. Então, você tem um sonho de ter uma família, desistir disso custa o quê? Custa um sonho, cara. Então, José recebe um sonho, só que ele não recebe um sonho qualquer. José recebe um sonho de Deus. E aí, quando ele apresenta para os irmãos, a Bíblia diz que eles passam a odiá-lo ainda mais. E aí, quando José se aproxima, os irmãos dizem assim: por que a gente não acaba com a história dele, ou mata ele, ou vende ele? Vamos ver o que vai ser dos sonhos dele a partir de agora. Ou seja, existe uma resistência com José, mas existe uma resistência ainda maior com os sonhos de José. Porque todo mundo que não está sonhando se incomoda com quem sonha. Porque você, imagina... Por que será que isso acontece, hein? Porque gera uma denúncia. Pega isso aqui, cara. Sempre que uma torre reta é construída, ela denuncia tudo que está torto. Muito boa essa ótica. É por isso que Muito bom tem essa uma ótica. mulher que está aos pés... Putz! Tem uma mulher que tá aos pés de Jesus, cara, e ela tá derramando um perfume caro aos pés dele, e ela tá lavando e secando os pés dele com o cabelo. Aí a Bíblia diz que os homens que estão naquele ambiente começam, dentro de si, criticar Jesus. Eles falam, se ele fosse um profeta, ele saberia quem essa mulher é. Aí o outro pensa, se ele fosse um profeta, ele não deixaria que ela tocasse. Aí Jesus fala assim, vocês estão questionando a entrega dela, mas desde que eu entrei, ninguém me deu um beijo, ninguém me ofereceu água, ninguém me honrou. E essa mulher está honrando com o que ela tem de melhor. O que aconteceu naquela sala? O nível da entrega dela denuncia a falta da entrega deles. Se não tivesse alguém entregando muito, ninguém ia perceber que aqueles caras não estavam entregando nada. Mas quando tem alguém entregando muito, fica muito claro quem não está entregando nada. Então, todas as vezes que algo de verdade se estabelece, tudo que é falso se autodenuncia. Porque quando existe uma escala maior de pureza, ela denuncia a falta de pureza daquilo que não tem. Então, todas as vezes que um sonhador se estabelece, quem não sonha é denunciado. Todas as vezes que um visionário se estabelece, quem não tem visão é denunciado. Quantas vezes, cara, desde novo eu estava em algum ambiente e aí eu apresentava visões e sonhos. Eu lembro de uma fala que me marcou uma vez numa reunião de liderança, que eu apresentei o meu projeto para aquele ano, uma agenda anual do ministério, e aí o cara falou assim, mas papel aceita tudo, irmão. Aí terminou a reunião, eu falei, por que você falou que o papel aceita tudo? Ele falou assim, botar um monte de ideia no papel é fácil, difícil é fazer. E ali eu percebi que a resistência dele não era com a minha pessoa, mas era com a minha personalidade, ou seja, eu sonhava e eu compartilhava o sonho que eu tinha, eu visionava e eu compartilhava a visão que eu tinha. Mas isso deixa muito claro quando você tá num time que não tá mais sonhando, que não tá mais visionando. Como você faz para proteger seu sonho? Cara, você tem que saber... Olha que interessante isso. É um momento de expor para quem expor e se é para expor. Boa. Tem visões que Deus vai te dar, ele vai te dar para falar. Fala com o que você ouviu.
Então Moisés recebe as leis, ele desce e fala, Deus me deu umas leis aqui, eu acho legal a gente seguir. Só que tem coisa que ele fala com alguns homens, ele fala, isso aqui não conta pra ninguém, é um segredo. Ou então não fala agora, espera o tempo. Isso aqui é um exemplo, ministério de Jesus. Com 30 anos, Jesus já tinha um ofício, Jesus já tinha aprendido no templo e já ensinava, Jesus já tinha estatura, Jesus já tinha maioridade, Jesus já... Cara, ele já era um homem formado, com 30 anos, ele é batizado, e aí então o Espírito repousa sobre ele e começa o ministério. Então, Jesus já sabia quem era há muito tempo, mas ele só começa depois que o Pai fala, pode se revelar. E aí ele começa a se revelar, e porque ele se revelou, começa perseguição, começa os levantes, porque tem uma coisa interessante, o Caio, com visionários, sonhadores, com alguém que carrega algo precioso. Quando você é ativado, os seus opositores são ativados também. Então, quando que começa o assassinato de uma geração inteira de bebês? Tipo, todo mundo vai ter inimigos, por mais que não queira. Cara, inimigos é um termo forte. Sim, quando eu digo inimigos, opositores, opositores. fica um pouco mais leve. Como é leve. É isso. Mas pessoas que, de uma certa maneira, vão tentar. Porque às vezes o cara não é um inimigo pessoal seu, mas ele se opõe. Exato. Quando eu digo inimigo, é que ele não vai contribuir para com o teu sonho. É porque, assim, os inimigos contribuem pro nosso sonho, né? É verdade. Se a gente sabe transformar... É isso. Se não fosse a venda dos irmãos José, talvez ele não chegaria até Faraó. Se não fosse o assassinato de uma geração inteira, Moisés não teria sido colocado no cesto e não teria sido abraçado pela filha de Faraó, não se tornaria um príncipe do Egito. Então tem muitas coisas que os inimigos cooperam, e é por isso que Deus permite que opositores e inimigos se levantem. Mas porque é difícil entender que uma aprovação faz parte do treino, né? É difícil. Até que você entende. Aí depois você vai ter um outro desafio. Você começa a ter prazer nisso. É verdade. Cara, diante de Deus, o que eu vou te falar? 2018, comecei a ter alguns desafios de oposição. Chegou num ponto, quando eu entendi o game, que eu sabia que toda oposição, deslealdade ou injustiça, se eu me calasse e buscasse em Deus, vinha uma dupla honra. Foi assim na primeira vez, na segunda vez, na terceira. Chegou um momento que eu já me alegrava quando tinha algum tipo de injustiça, porque eu sabia que ia vir dupla honra de alguma forma. Então eu tive até que sondar o meu coração, porque eu comecei em algum momento a desejar. Entendi. Entende? Uhum. Eu lembro de momentos que a gente passou, que quando acontecia, eu olhei pra minha mulher e eu falei, amor, pode esperar, Deus vai fazer isso. Eu lembro de um evento que eu participei, cara, e teve algo muito ruim que aconteceu. Eu desci do palco, eu falei, Deus vai dar pra gente acesso a estádios. Porque a semente da humilhação que a gente semeou hoje, a gente vai colher dupla honra num estádio. Deus abriu estádios. Então, sempre que Deus ele honra alguém que foi desonrado, injustiçado, perseguido, é numa medida maior do que aquilo que tentaram te tirar. Porque ele não restitui o que tiraram, ele transborda além daquilo que te foi tirado. Então, inimigos, opositores, eles são um presente, cara. Eu não lembro qual que é o tema da mensagem em si, que eu prego sobre isso, mas eu falo que os gigantes não são um problema, os gigantes são um passaporte. Todas as vezes que a gente viu Deus levando um homem para um novo nível, o passaporte foi algum tipo de tribulação ou teste. Nenhum grande homem de Deus recebeu algo grande de Deus sem ser testado primeiro. Nenhum.